Oi, pessoal, tudo bem? Como estamos? Acredito que vocês estão estudando bastante. Estou eu aqui de novo, professora Adneia Viriato, para ajudar você com a sua redação. Hoje nós vamos tratar de conectivos de texto. O que são os conectivos de texto? São aquelas palavrinhas que vão ajudar você a dar andamento no teu texto. Esse andamento, bom dia pessoal que está chegando. Esse andamento é o raciocínio lógico do texto, ou seja, a progressão textual, o andamento, o encadeamento lógico do meu texto, que geralmente as bancas observam e é ponto de análise, tá bem? Tanto o Enem quanto as demais bancas sempre vão, das universidades, elas vão geralmente a esse ponto, os conectivos de texto. Podem também ser chamados de articuladores de texto ou conectores de texto, ok? Então vamos lá, vamos conhecer aqui alguns dos conectivos de texto. O que são os conectivos? Vamos primeiro com o nosso conceito. Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Essa sequência de ideias, pessoal, vai fugir ao ponto ali das tuas frases isoladas. Por isso que os conectivos, eles são extremamente importante dentro do texto, porque senão o que vai acontecer? Você vai acabar formando frases isoladas e elas não vão te dar ali um encadeamento lógico, ou seja, você não está mostrando para o teu examinador, você não está mostrando para quem está lendo o teu texto que você de fato sabe completar uma ideia, tá bom? Só para você ter aqui uma noção do que eu estou falando. São palavras, né? Estou falando aqui, são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Não vai acontecer isso aqui, ó. Você vai lá escrever, por exemplo, sobre educação. A educação é importante. Você põe lá um tópico frasal, né, para dar continuidade. Aí você não usa um conectivo. Educação é importante. Aí você continua. A educação é um direito. A educação é um direito. Aí de novo você vai. A educação precisa ser prioridade. O que vai acontecer aqui? Eu tenho repetido a palavrinha educação, prioridade. A palavrinha educação aqui repetida 3 vezes. O que eu posso fazer aqui? Usar um conectivo de texto que vai substituir, tá bem? Que vai substituir e formar aqui apenas um parágrafo, dando a ideia completa. A educação é importante. Sendo ela um direito, precisa então ser prioridade, tá vendo? A educação é importante. Sendo ela um direito, precisa se tornar prioridade, ok? Então, para que não aconteça essa repetição desnecessária em frases isoladas dentro do seu texto, você vai então criando conectivos, colocando então suas ideias organizadas dentro do parágrafo, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Nossos conectivos. Vamos ver o papel. Esse papel dos conectivos é desempenhado sobretudo pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. E além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Então as conjunções, elas são principal para ligar os períodos, e aí vai dar a ideia do que você está querendo passar para o teu examinador. Você quer trazer uma ideia de oração coordenativa, né, de período coordenativo, de período subordinativo, você está querendo utilizar ali qual conectivo para poder trazer essa ideia. Lembrando que se você usar um conectivo, uma conjunção mais propriamente dita, em lugar errado, você vai trazer uma ideia errada. Vamos lá, lembrar do nosso conectivo usado na nossa conclusão. Qual? Portanto, sendo assim, logo. Por quê? Porque são esses conectivos que vão indicar dentro do seu texto para o teu examinador que você está encerrando, fechando o teu texto
encerrando as tuas ideias. Se você utiliza, por exemplo, um mas, um porém, contudo, entretanto, todavia, que são conjunções adversativas, isso traz para o seu texto, para a sua conclusão, principalmente, a desconstrução das afirmações anteriores. Ou seja, você está encerrando o teu texto de maneira, além de maneira abrupta, você está destruindo o teu texto inteiro. Aquilo que você escreveu já não vai ter a mesma afirmativa, porque você usou o conectivo errado, ok? Então, as conjunções, tanto as subordinativas quanto as coordenativas, dá uma olhadinha lá nas aulas de gramática para você ter uma ideia do que são as conjunções subordinativas e coordenativas. Elas são usadas para fazer essa interligação, né, essa amarração, como a gente fala dentro do texto. Também, além das conjunções, a gente tem alguns advérbios e alguns pronomes que vão substituir certos nomes ali, ok? Eventualmente, primeiramente, são advérbios. Pronomes ela, esse, esta, que são pronomes também que vão dar esse encadeamento lógico. Eu vou trazer uma aula para a gente especificar, tá bem? Esses nossos conectivos e o seu uso direto dentro do texto. Ok? Então, vamos lá, seguindo aqui. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. O que eu acabei de falar para você, se você usar o conectivo errado, no lugar errado, vai comprometer o entendimento total, tá bem? A coesão textual. Ele está ligado, está relacionado diretamente, o uso dos conectivos, com a coesão textual, ou seja, com a interligação dos parágrafos, com a forma interna que esses parágrafos estão organizados e, no total, na sua coerência, ok? Mais uma vez, conectivos são elementos essenciais, onde? No desenvolvimento dos textos. Desenvolver o seu texto é andar com esse texto, tá bem? É levar o seu leitor à ideia final ou a compreender a sua ideia. Uma vez que estão relacionados com a coesão textual, essa parte que amarra o texto que a gente já falou, assim se forem mal empregados, se forem empregados de forma errada dentro do seu texto, se o conectivo for usado de forma errada, ele vai trazer uma outra ideia. Eles reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e vão comprometer o seu texto. Então, muito cuidado na hora de usar, tá bem? Tem que saber qual é a função, se é para adicionar informação, se é para dar ideia contrária, se é para trazer conclusão, se é para trazer possibilidade, o que exatamente o meu conectivo está fazendo ali e qual conectivo usar, ok? Então, continuando, nós temos aqui a lista de conectivos ou as leis dos conectivos. A primeira partezinha é prioridade e relevância. Quando eu quero apresentar uma ideia dentro do meu texto, qual é o conectivo que eu vou utilizar? Gente, para iniciar o meu texto, tome muito cuidado. Lá na minha introdução, eu não posso usar conectivos do tipo pois, portanto, mas, além disso, esses conectivos, eles são conectivos que dão a ideia de adição, ok? De informação adicional, ou pelo menos de uma ideia contrária daquela que já foi citada. Se eu não disse nada ainda, se eu não fiz nenhuma introdução, se eu não apresentei ideia nenhuma, não posso usar esses conectivos, pois a educação no Brasil, pois o quê? Se você ainda não escreveu nada, se você ainda não afirmou nada, se você ainda não apresentou ideia, tá bom? Então, por isso que não dá para iniciar o meu texto lá na minha introdução com pois, com portanto, com mas. Eu não consigo fazer isso porque esses conectivos, eles têm que estar interligados a uma ideia anterior, para acrescentar informação, para adicionar ideia, ou pelo menos para trazer uma ideia contrária, ok? Então, esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância do que está sendo apresentado. Então, para apresentar a minha ideia, para trazer o conhecimento à minha ideia, quais conectivos eu vou utilizar então? Em primeiro lugar,
antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori ou principalmente. Essas são palavrinhas que você vai escolher, também não vai também abusar do uso dos conectivos, tá, gente? Para apresentar uma ideia, você vai escolher um, tá bom? Aquele que melhor se encaixa para o seu texto. Você quer apresentar uma ideia? Olha aqui um exemplo. Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. O que está acontecendo aqui? Eu mencionei o que primeiro? Eu mencionei lá na minha introdução a pluralidade cultural. Estou falando da diversidade linguística, por exemplo. Então, eu tenho pluralidade cultural. Aí eu venho no meu outro parágrafo e tento explicar ou conceituar o que é pluralidade cultural. Então, primeiramente, eu estou apresentando a ideia. Eu vou apresentar a ideia. Então, eu preciso de um conectivo que ligue aquilo que eu apresentei na minha introdução no meu próximo parágrafo, ok? Aqui, vamos fazer substituição? Então, primeiramente, em primeiro lugar, devemos atentar. Antes de mais nada, devemos atentar. Principalmente, devemos atentar. Então, qualquer um desses conectivos que você fizer a substituição aqui no lugar do primeiramente, a ideia vai ser a mesma, tá bom? O sentido será o mesmo de apresentação de uma ideia ou de um conceito daquilo que foi citado anteriormente, certo? Então, muito cuidado. Quando você for utilizar, que você quer apresentar uma ideia, essas são as palavrinhas que você pode utilizar. Aí fica ao teu critério, que cabe mais para dentro do teu texto. Só não se preocupa em impressionar a banca demais, que a banca não está preocupada em ser impressionada. Então, não adianta você decorar palavras muito complicadas se você não sabe o significado ou qual o sentido que ela traz para o texto, ok? Então, se preocupa em atentar a dar sentido ao seu texto e fazer o seu texto ter um raciocínio lógico na totalidade, certo? Então, vamos aqui continuar? Continuando, então, conectivos de causa, consequência e explicação. Ótimo para você fazer, então, a interligação entre o parágrafo inicial e o parágrafo de desenvolvimento, em que você apresenta causa e consequência, nisso tudo também uma explicação. Esses elementos conectivos servem para explicar as causas e consequências de uma ação, de um fenômeno ou de qualquer outra que gere causa e consequência, ok? Qualquer outro ato que gere causa e consequência. Esses aqui são, então, os conectivos que você tem para usar quando você apresenta uma causa e vai também explicar a consequência. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão, tanto, tamanho, que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como, no sentido de porquê, no sentido de explicação, portanto, que, de tal forma que, ou haja vista. Um exemplo que eu deixei aqui para a gente compreender como usar um conectivo que leva a explicação de causa e consequência. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Dei a primeira informação, trouxe um tópico frasal. O que eu tenho que fazer? Eu mostrei a causa, eu preciso explicar a consequência. Como resultado, temos a extinção de muitas espécies. Por consequência, temos a extinção de muitas espécies. Porquanto, temos a extinção de muitas espécies. Então, tá vendo? Qualquer um desses conectivos que trazem a ideia de explicação entre causa e consequência, eu vou estar substituindo sem alterar o sentido no meu texto, ok? Sem alteração de sentido. Gente, essas palavrinhas, elas vão trazer uma riqueza muito grande para o seu texto, além de deixar o seu texto mais maduro e mostrar para o teu examinador que você sabe fazer o uso correto deles, ok? Na tua argumentação, que é o principal ponto também do texto. Semelhança, comparação ou conformidade. Quando a tua ideia, então, é fazer isso dentro do teu texto, fazer uma comparação, conformidade, semelhança, comparação, conformidade, quais são os conectivos que você vai utilizar e para que servem primeiramente esses conectivos? Utilizamos esse tipo de conectivo para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito
que já foi apresentado anteriormente no texto. Além disso, são usados para apontar ideias de outro texto, para trazer intertextualidade. Então, olha lá aquilo que eu falei para você. Utilizamos esse tipo de conectivo para estabelecer uma relação com uma ideia, um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto. Já foi apresentado. Então, eu preciso entender que conectivo é aquele que liga. Se eu não disse nada ainda, eu não tenho que usar conectivo, ok? Então, quando é que eu vou utilizar o conectivo dentro da parte do meu texto? Eu posso utilizar na minha introdução, quando eu já fiz a explanação do meu tópico frasal, ok? Apresentei meu tópico frasal e vou trazer as ideias secundárias ali, vou explicar, vou relacionar, vou complementar, eu posso utilizar os meus conectivos. E também a partir do primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu já posso utilizar esses conectivos dependendo da ideia que eu quero passar, ok? Então, eu tenho que entender que eu vou utilizar os meus conectivos aqui, semelhança, comparação ou conformidade, com uma ideia, um conceito que já foi apresentado anteriormente. Além disso, a gente está falando de conectivo e aí aparece o nosso conectivo aqui, informação, né? Acréscimo de informação, para isso que serve esse conectivo, acréscimo de informação. Além disso, eles são usados para ideias de outro texto. Olha só, para usar de intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando eu quero fazer referência a um outro texto dentro do meu texto. E aí eu faço a comparação, eu uso de comparação. Segundo, conforme, vamos lá ver quais são os conectivos? Primeiro explicando o que é intertextualidade. É quando eu busco a referência de um outro texto ou de um texto base para dentro do meu texto, tá bem? Eu estou fazendo uma referência textual. É como se eu olhasse para alguém e perguntasse se a pessoa era filho de uma pessoa que eu conheço. Por quê? Porque as características daquela pessoa me fazem lembrar outra. Então, quando eu olho para um texto, eu reconheço que naquele texto existem características que me lembram um outro. Isso é intertextualidade. Quando você vai usar desse recurso, você então vai utilizar dos conectivos que trazem ideia de semelhança, comparação ou conformidade. Vamos ver quais são eles?